a pastora Cristiane, lá de Bertioga, ela diz assim, como tem muitas pessoas que dizem isso, então ela fala assim, pergunte ao pastor Mauro. Por favor. Uma vez salvo, salvo para sempre? Poxa vida. Olha só, esse vídeo também vai pro Hot Channel também, né? Vocês vão emprestar o vídeo. Amém. Como é que é o nome do canal mesmo? Quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós? Gentilmente vai ceder esse vídeo, né? Também pra gente colocar lá no Hot Channel. Lá no Hot Channel eu já coloquei uns vídeos falando a respeito disso. Mas eu vou tentar, Cristiane, dar uma resumida sobre, né, esse lance de uma vez salvo, salvo para sempre. Quem esposa isso são os calvinistas, né? Aqueles que são adeptos da interpretação de João Calvino das Escrituras, que fala a respeito do que? Da predestinação. Como é que é isso? Deus decretou na eternidade passada, livremente, sem qualquer influência dos seres humanos, das pessoas que viriam a existir, né? Lá atrás da eternidade, Deus livremente, Ele decreta aqueles que seriam salvos, ou que serão salvos, e aqueles que não serão salvos. Então, Deus escolheu soberanamente quem seria salvo e quem não seria. Então, as pessoas, né, vão nascendo ao longo da história, e essas pessoas já foram escolhidas lá atrás. Então não depende do que a pessoa faz, não depende do que ela deixe de fazer, Deus as escolheu soberanamente. Nós aqui da Rocha, né, nós não somos adeptos do calvinismo, respeitamos muito João Calvino, dispensa comentários na capacidade, a vida, ministério, né, a influência de João Calvino, homem de Deus. Mas nós somos, se for para colocar nome, digamos que nós somos arminianos, né? Nós seguimos mais a linha de Jacó Armínio, foi um outro teólogo holandês. Calvino, ele era francês, mas ele, digamos que ele fez a carreira teológica dele na Suíça, né? O Jacó Armínio, um holandês, ele era calvinista, e quando ele foi refutar a obra de um outro teólogo holandês que não cria, né, não concordava com João Calvino e com o calvinismo, a predestinação, ele acabou virando também alguém contrário ao calvinismo, vamos dizer assim. E aquilo que ele esposou, a teologia dele, acabou sendo conhecida como arminianismo. Então, o arminianismo não crê que Deus escolheu pessoas na eternidade passada para serem condenadas e pessoas para serem salvas, independentemente da fé dessas pessoas. Deus, então, segundo Armínio, ele previu, né, por ser alguém que tem a sua presciência, um atributo de Deus, conhecimento antecipado das coisas, Deus anteviu quem iria crer, e esses que ele viu que viriam a crer, ele predestinou para serem salvos em Cristo. Juntando tudo, o que nós cremos? Nós cremos, eu creio, que Deus ele predestinou caminhos. Deus ele predestina as pessoas que em Cristo, a pessoa creu por causa de Jesus Cristo. Então Deus predestinou um caminho de salvação, que em Cristo, através dele, todo aquele que nele cresce, permanecendo em Cristo, essa pessoa está salva, tem vida eterna, né? E enquanto permanecer em Cristo, ela está predestinada em Cristo. E você encontra essa expressão na Bíblia, né? O pessoal costuma dizer que é uma expressão paulina, né? Paulo fala muito isso. Em Cristo, nele, por meio dele. Você encontra, por exemplo, o capítulo 1 de Efésios, você vai encontrar versículo após versículo de Paulo dizendo isso. Em Cristo, fostes eleitos, escolhidos, nele, por meio dele, através dele, fomos selados, e E então você vê Paulo apontando, né, a igreja, o salvo,
pessoa que é herdeira de tudo, tem o poder de Deus sobre ele, é herdeiro, sempre esse contexto sempre ligado a que a pessoa está em Cristo. Então, se você está em Cristo, você está predestinado. Se você se desliga de Cristo, você então deixa de ser um predestinado. Ou seja, perde a salvação. Pois é, a gente crê, eu creio que a pessoa pode perder a salvação. Você vai encontrar textos, eu não sei se dá tempo de falar tudo isso. Vamos lá, vocês podem fazer edição depois. Fica muito chato, fica muito longo o negócio. Esse cara fala demais, aí a gente divide o vídeo. Pronto, vocês dão uma tosada e resolve o problema. Né? Mas você vai encontrar textos, por exemplo. Olha só, Hebreus 6:4. Então diz aqui, ó, ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo. Você vai encontrar em João Jesus dizendo que o mundo não conhece o Espírito Santo, mas vós o conheceis. Vós quem? Os discípulos, os escolhidos, os predestinados. Então ele está dizendo, é impossível para quem uma vez foi iluminado, experimentou o dom celestial, se tornou participante do Espírito Santo, aqueles que provaram os benefícios da palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, mas apostataram da fé. Quem que é o apóstata? Aquele que um dia conheceu a fé e abandonou. É impossível, então, esses caras que apostataram da fé, é impossível que tais pessoas, verso 6, sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Esse assunto é longo, desde o tempo de Calvino e do Armínio até Jesus voltar. Isso vai dar debate. Cristiane, aqui a gente está tentando ser muito sucinto, tá? Então a gente vai deixar muito texto para trás, mas olha só, sobre esse texto, os calvinistas falam o seguinte, mas espera aí, se é impossível alguém que um dia abandonou a fé ser reconduzido à fé novamente, então quer dizer que o cara que abandonou, não existe então reconciliação. Nos cultos a gente fala aí, você quer se reconciliar com Jesus, vem aí, então não dá mais. Então, uma vez que abandonou, se a gente assume esse raciocínio, já era também para esse cara. O calvinista diz o seguinte, que esse apóstata aqui que o texto está falando, é alguém que na verdade nunca foi cristão. Só que é difícil, isso é um contorcionismo exegético. Gastei agora, hein? É que a gente vê uma câmera na frente, a gente quer gastar, né? Na verdade é o seguinte, é um contorcionismo, é um raciocínio que ele não encaixa no texto, porque o texto fala claramente. Alguém que experimentou do mundo vindouro, do dom celestial, foi participante do Espírito Santo. Isso é uma descrição de alguém que creu. É alguém que se entregou para Jesus, que o Espírito Santo esteve nele. Bom, juntando tudo, qual é a solução aqui? A solução é o seguinte, o texto está dizendo que quem apostatou, que está crucificando, que diz aqui, a minha versão diz aqui, estão crucificando outra vez o Filho de Deus. O texto está querendo dizer o seguinte, quem então permanece nessa posição? Enquanto a pessoa permanece apóstata, endureceu o coração, está crucificando de novo o Senhor, enquanto ela não se arrepende, ela está perdida, ela perde a salvação dela. Porém, se ela reconsiderar a posição, se ela se quebrantar, se ela se arrepender, se ela sair, desse estado, o cara está naquele momento fazendo isso, ele está perdido. Agora, se ele se arrepender, o verbo está no presente aqui, ele está, ou eles estão assim, não tem salvação. Mas se a pessoa se arrepende, deixa de estar assim, o coração dela muda, há arrependimento, a pessoa pode ser reconduzida. Certo. Pastor, fugindo um pouquinho e ao mesmo tempo continuando na palavra, isso então nós podemos colocar quando Pedro ele andava sempre com Cristo e
E Cristo falou assim: Pedro, quando você se converter, ou seja, o que a palavra aí quer dizer é que assim, existem muitas pessoas que acham que estão salvas, que acham que estão convertidas. Sim, é possível, né? Às vezes a pessoa está dentro de uma igreja e ela acha que porque ela está dentro da igreja, ela está salva, o fato de estar no prédio. Mas alguém já disse assim, né? Você está dentro de um, como é que se diz? Não é estábulo, estábulo do cavalo? É, estábulo. Pois é, se você estiver dentro de um estábulo, não faz de você um cavalo, como alguém que está dentro de uma igreja não faz dele um cristão, né? Tem gente que às vezes se engana, realmente, está dentro de uma igreja, mas não se comporta como cristão. Então, o procedimento dele o condena. Então, tem gente que se engana? Tem gente que, de repente, vamos usar esse texto de Pedro, nós já somos completamente convertidos. Alguém também pode argumentar que não, que nós somos salvos no sentido de que conhecemos, somos selados, Efésios 1,13. Você pode pôr a legenda lá, Efésios 1,13, que nós ouvimos o Evangelho, e cremos nesse Evangelho e fomos selados com o Espírito Santo, Efésios 1,13. Então, o que acontece? Você nasceu de novo. Agora, nascer de novo, ser regenerado, é diferente, por exemplo, de uma conversão no sentido de santidade plena. O novo nascimento é um ato instantâneo, a santidade é um processo. Por isso que Jesus, ele é porta, né? Jesus é a porta, eu sou a porta, quem entrar por mim encontrará salvação. Mas Jesus é caminho também. Então Jesus é porta, João 10, quando eu me converto, eu sou regenerado, eu nasço de novo. Mas Jesus é caminho, João 14, a respeito de santidade. E santidade tem mais a ver com a questão de conversão, o cara convertido. Na verdade, você está se convertendo todos os dias, porque essa santidade, essa conversão é um processo. Cada dia você vai sendo moldado cada vez mais na imagem de Jesus. Então, falar de Pedro, né, esse texto, quando você se converter, pode ser também que alguém fale: nossa, mas eu não sou convertido. Pode entrar dúvida no coração, porque eu tenho uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali. Essas dificuldades podem estar relacionadas ao processo de santidade. Você está sendo tratado. Então, resumindo, né, o meu entendimento é que não existe isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você vai encontrar vários textos que dizem que enquanto você permanecer, se permanecerdes, se você continuar ligado, como o ramo está ligado na videira, jóia, mas o ramo está ligado na videira e não dá fruto. O ramo está ligado, João 15, e não dá fruto. Ele é cortado e lançado no fogo. Você vai encontrar as parábolas lá das virgens, das 10 virgens. Eram virgens, as 5 loucas, mas permitiram que o azeite acabasse. Tem muito texto aí, Cristiane, mas ok, eu acho que por hora vou ficar por aqui, né? Não tem que fazer uma edição desse vídeo. E não adianta também você, exemplo, já que eu não sou salvo, vou ir só de domingo e durante a semana para a igreja. Aí encaixa as 4 perguntas que você falou. Entendeu? Também. Não adianta ser salvo. Então não vou ser salvo, uma vez salvo para sempre? Não. Então eu vou para a igreja pelo menos 2 vezes por semana. Para garantir minha salvação. Misericórdia, irmão. É as 4 perguntas, né? Também, exato. É a história de você, se você entra numa garagem, o fato de estar numa garagem faz de você um carro. Então, vir à igreja, alguém já disse que você vem à igreja para você ser igreja. Tem que ser igreja, né? Não ir à igreja. Você vai para a igreja, então, para ser igreja. É isso aí.